Olá, futuros servidores do Estado de Minas Gerais. Hoje falaremos um pouquinho sobre o Estatuto do Servidor do Estado de Minas Gerais. Ou seja, o que você tem que fazer quando você virar servidor. Essa matéria é super importante, não só para fazer a prova, mas para você também saber seus direitos e seus deveres depois que você passar no concurso público. Tá? Eu sou servidor de Minas Gerais e trouxe aqui exatamente as principais matérias que estarão na hora da sua prova. Por quê? O seu edital não pediu o estatuto inteiro. O seu edital pediu partes do estatuto. Então, essas partes do estatuto eu trouxe aqui. E com a minha experiência em concurso público, ainda pude selecionar entre essas partes o que tinha mais probabilidade de cair na hora da sua prova. Tá? Então, eu vou te mostrar isso. Vamos direto à questão número 1, para a gente não ter enrolação. Questão número 1. Rodrigo é técnico administrativo da Secretaria Estadual de Saúde em Minas Gerais. Seu colega de trabalho tinha inveja dele e resolveu criar provas falsas contra Rodrigo e levando a sua exoneração. Se no futuro Rodrigo provar sua inocência, ele poderá utilizar da... Vamos lá. Situação. Qual é a situação? Temos um servidor público, Rodrigo. Alguém não gostava dele no serviço, fez alguma coisa errada e fez de tudo para culpar o Rodrigo. Ele foi exonerado. Por causa disso. É lógico. Passou todo o processo administrativo, teve amplo defeito, tudo. No final, acabou sendo exonerado. Passaram algum tempo, o Rodrigo entrou em justiça, conseguiu provar sua inocência. O que aconteceu com ele? Ele vai voltar para o serviço público. Qual que é o nome que a gente dá nisso? Reintegração. Basta você lembrar, todo rei, o rei nunca perde sua majestade. Você, servidor público, é o rei. Não vai perder sua majestade. Você não fez nada errado, você vai voltar para o seu serviço público. Isto é um dos casos de provimento, que cai bastante em concurso público. Você tem que saber a diferença de provimento e vacância. Ambos estão no seu edital. Porque provimento é tudo que a gente entra. Vacância é tudo que sai do serviço público. Por exemplo, aqui eu falei, ele saiu do serviço público. Quando ele foi exonerado, ocorreu uma vacância. Guarda bem esse nome. Nas provas que vai te perguntar quais desses casos são vacâncias e quais são provimentos. Quando ele foi exonerado e saiu do serviço público, virou uma vacância. Quando ele foi reintegrado, ou seja, voltou para o serviço público, ocorreu um provimento. É o caso aqui da reintegração. Mas vamos conhecer um pouquinho dos casos de provimento. Por exemplo, a reversão da letra A. A reversão é a volta do aposentado. Você está revertendo uma aposentadoria. Tá vendo? Eu falei, a volta do aposentado. A pessoa trabalhou lá durante anos, resolveu ficar aposentado. Mas ele não acostumou com a vida de aposentado. Ele gosta da emoção de ser servidor público. Aí o que ele fez? Ele voltou a ser servidor público. Por quê? Muitas vezes a gente perde muitas coisas que a gente ganha enquanto é servidor, depois que se aposenta você perde. Te dar um exemplo. Aqui em Minas, eu recebo o Vale Alimentação, que dá na faixa de uns R$ 1.500 mensais, dependendo de quantos dias úteis tem um mês, né? O Vale Alimentação é assim, você ganha por dia. Então, na faixa de uns R$ 1.500. Se eu aposentar, eu já não recebo esse Vale Alimentação. Eu recebo esse Vale Alimentação para poder alimentar enquanto eu trabalho. Eu saio de casa, eu tenho que me alimentar. Então, eu não vou receber esse Vale Alimentação. Muita gente também ganha dinheiro com diárias. Por exemplo, você tem um serviço público que você tem que ficar deslocando da sede do seu serviço para ir nas cidades vizinhas. Por exemplo, isso acontece muito, você trabalha na Secretaria de Educação, tem a sede numa cidade, mas ela abrange todas as escolas das cidades vizinhas. Acontece muito na Secretaria de Saúde também, da saúde, tem vários postos em várias cidades perto. Você tem uma diária para poder ir. Por que essa diária? Porque você está deslocando do seu local para você chegar no outro local, para se alimentar em outro local, para você ter o transporte para outro local. Esse dinheirinho geralmente sobra um pouquinho, as pessoas economizam. Aí no final do mês ele tem o salário dele, um pouquinho que sobrou dessa diária que ficou para ele e ganha um pouquinho a mais. Mais o Vale Alimentação, mais qualquer outra coisa que ele vai ganhando a mais. O que acontece? Na aposentadoria não tem nada disso. Às vezes há muita gente tem tempo de serviço, tem tudo para poder aposentar e não aposenta por causa disso, para não perder esse dinheiro no final. Ou simplesmente uma pessoa não quis ficar mais aposentada, ela reverteu. Tá? Isso é provimento, por quê? Quando ele aposentou, era uma vacância. Quando ele entrou de novo através da reversão, virou um provimento. Tá?
Realocação e voltação. A pessoa voltou, não existe isso aqui não, tá, gente? Vou deixar aqui em cima o artigo lá que tá no... Fugiu o nome aqui, no nosso estatuto do servidor, tá? Artigo 12, muita atenção nesse artigo 12. Ele fala, os cargos públicos são providos. Ó, esse artigo 12 só fala dos provimentos. Vacância está um pouquinho mais pra frente lá no nosso estatuto, tá? Eu tô falando os dois juntos, que um complementa o outro. Nomeação, porque nomeação? Você foi nomeado no concurso público, você está entrando no serviço público. Promoção. Promoção é vacância e provimento. Por quê? Imagina só, você está no nível 2 no seu plano de carreira. Você vai passar para o nível 3. Você saiu do nível 2, vacância, entrou no nível 3, provimento. Transferência, vai entrar em algum lugar. Reintegração, já viu, a pessoa foi demitida e agora voltou. Foi exonerado e depois voltou. Ou seja, assim que ele voltou, virou provimento. Readmissão, foi readmitida. Reversão também e aproveitamento também. Aproveitamento é quando a gente aproveita em outro cargo similar ao nosso, um salário igual ao nosso. Porque, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente e não consegue ficar digitando rápido mais, e o serviço dela era na publicação. Quando você publica o status, tem muito texto para você digitar. Então eles aproveitaram ele em outro local. Tá? Então aproveitamento serve para isso também, tá? Então esses aqui são os casos de provimentos que está no seu estatuto. Vamos para mais uma questão? Veja só agora falaremos sobre Lorne. Lorne entrou em vacância devido à sua aposentadoria como analista do Ministério Público de Minas Gerais. Quais dos casos abaixo são considerados vacância? Sim, por que o Lorne entrou em vacância? Porque ele está saindo do serviço público. Ele aposentou. Lorne já contribuiu o que podia contribuir no Estado. Agora ele está abrindo vaga para você poder entrar agora esse ano. Você vai estudar, sua prova é agora, e você vai passar a pegar a vaga do Lorne. Tá? Porém, quais desses casos abaixo são vacâncias? Ó, exoneração. O que é vacância? Sai. Exonerou, você saiu. E promoção é vacância? Já falei, promoção pode ser tanto vacância como provimento. Então, a letra A já nos gabarito, tá? Já na letra B, demissão. Sim, você saiu, foi demitido. Mas posse não. Você toma posse para você entrar no serviço público. Então, a letra B, posse é um tipo de provimento. Já na letra C, fala promoção e casamento. Promoção daqui a casamento. Você não está nem entrando nem saindo do serviço público. Ah, já deu, mas ele vai tirar 8 dias de licença, então ele está saindo do serviço público. Não, você não está saindo do serviço público. Licença é uma coisa, licença saúde é uma coisa, licença casamento, você tirar dias para doar sangue. Você pode. Mas isso não é uma vacância, você não está saindo do serviço público. Tá? Você está apenas um período em casa, mas você ainda é servidor do Estado. Tá legal? Um casamento não tem nada a ver com isso. Já na letra D, fala de transferência e reintegração. Reintegrar é voltar, é um provimento. Ele está voltando para o serviço público. Única alternativa que só tem saída, que exoneração a pessoa saiu, e promoção, ela saiu do nível dela para poder entrar em outro, é a letra A. Viu como agora você não erra mais? Se você pegar o estatuto para dar uma lida, vai ter várias páginas falando de provimento, várias páginas falando de vacância. Porém, agora você já sabe o que a banca quer. Tá vendo? Com esse macetinho, saiu, entrou, você já sabe o que é um, o que é o outro. Você não precisa ficar decorando mais caso por caso. Eu aconselho você a ler o estatuto? Sim. O estatuto, gente, é de graça. Escreva aí, Estatuto de Servidores Públicos de Minas Gerais no Google. Vai aparecer vários sites aí. Pega qualquer um, não vai ler todo, pega seu edital, leia artigo que pediu o seu edital e pronto. Só ali, só isso é o suficiente. Ele é autoexplicativo. Tem muito mais coisas que eu estou falando? Sim, aqui eu estou conseguindo resumir para vocês. Porém, você tirando uma tarde, você consegue ler tudo. Tá legal? Vamos para a questão número 2? Questão número 2 agora é sobre Marcos. O Marcos começou a trabalhar como servidor do Estado de Minas Gerais em novembro de 2022. Além do vencimento ou da remuneração do cargo, Marcos
descobriu que poderá auferir de outras vantagens. Como? O que o Marcos pode receber além do seu vencimento e remuneração? O que é vencimento, Jardel? O que é remuneração? Vencimento é seu salário mesmo, sem nada a mais. Remuneração, quando a gente acrescenta algo ao salário. Por exemplo, eu falei, o meu salário, por exemplo, vamos falar, faça de conta, é 5 mil reais. Uf. Aí eu falei que eu ganho mais 1.500 de vale alimentação. Aí já passou para 6.500. Aí eu recebo mais não sei o que, mais não sei o que. Esse mais não sei o que, mais não sei o que, virou uma remuneração que eu recebo no final do mês. Mas o salário mesmo é só os 5. Quando eu for aposentar, só tenho 5. Essa é a diferença, vencimento e salário. Tá legal? Então vamos lá. Além então desse salário, dessa remuneração, o Marcos poderá receber ajuda de custa. Ó, ajuda de custa que está no seu manual. Não sei se escrever errado, se é isso mesmo, mas eu vou decorar o que está no manual. Ajuda de custa, né? Ajuda de custo não. E diárias. Eu falei, se você precisar deslocar do seu serviço para alguma cidadezinha perto, você vai receber diária. Ou até mesmo para a capital. Muitas vezes o servidor público que está no interior, ele tem que deslocar para a capital para fazer treinamentos. Você vai receber uma diária. Por quê? Na capital você não tem sua casa para você dormir. Você vai ter que pagar um hotel, você vai ter que almoçar, você vai ter... Tem várias coisas que dependem de dinheiro. Aí você recebe essa diária para você poder ir. Tá? Então a letra A já está certa. Tá? Estou deixando aqui em cima para vocês também o artigo 118 agora. Tá? Porque na letra B, temos aqui também auxílio para a diferença de caixa. Eu não conhecia esse auxílio, não, mesmo sem servidor de Minas, tá? Porém, é porque quando a gente entra para o serviço público, a gente acha que é só que a parte de atender. Não, dentro de todos os órgãos públicos, tem vários setores. Algum setor deve receber esse auxílio de diferença de caixa. Como eu não mexo com dinheiro, eu não tenho esse auxílio. Porém, salário família não está no rol, não. Veja aqui em cima. Aqui em cima fala abono de família. Muito cuidado. Porque a banca vai colocar um nome familiarizado para as pessoas, para elas poderem marcar. Tá? O salário família, igual colocou aqui, é um nome comum. Todo mundo ouve isso na televisão, na internet, um vizinho recebe. Porém, abono de família já é uma palavra mais diferente. Tá? Gratificações e honorários. Honorários e gratificações. Certinho. Os dois estão certos também. Tá logo aqui em cima. Os 5 gratificações e os 6 honorários. Então, esta questão aqui, Marcos, tem 2 alternativas certas. Você tem ajuda de custa, tá aqui em cima é 1. Tem as diárias, que é o 2. Tem gratificações, que é o 5. E tem honorários, que é o 6. Então, a C também seria a certa. Tá? E na letra D, qual que é hora extra? Hora extra a gente não tem. Por exemplo, todo mês eu chego lá uns 5 minutos mais cedo, saio uns 10, 15 minutos mais tarde, mesmo porque servidor público, chegou alguém para atender, você não vai deixar o cara na mão. Deu 5 horas, eu tenho que ir embora. Você vai fazer o serviço da pessoa pela metade? Não, você acaba terminando, fica até mais tarde. Geralmente eu fico 5, 6, 8 horas, até 10 horas já aconteceu comigo, de hora extra. Só que o meu ponto é digital, toda vez que eu bato ponto aqui em Minas Gerais, escreve lá no meu ponto digital, hora extra não autorizada. Ele computa lá as minhas 8 horas extras finais. Mas tem sido não autorizado, eu não recebo nada por elas. Ah, mas Jardel, se você chegou atrasado lá, atrasado 2 horas durante o mês, você atrasou 10 minutos um dia, 5 no outro, um dia você teve que atrasar meia hora, você tem 8 horas extras não autorizadas. Pode usar para computar? Não, não pode. Tá? Porque no estatuto fala que a gente tem até 15 minutos semanais de atraso que pode utilizar dessas horas extras não autorizadas. 15 minutos semanais é 1 horinha mensal. Então isso aí é para você atrasar. Quem atrasa 1 minuto, 2 minutos, às vezes você chega lá para bater o ponto, tem uma fila de gente para bater o ponto que é eletrônico, aí você acaba perdendo 1, 2 minutos. Então esse 1, 2 minutos vai dar 1 horinha no final do mês. Não vai dar? Então se dá 1 horinha no final do mês, eles conseguem ainda ajustar lá e não ter desconto no salário. Passou disso,
você vai ter desconto sim, mesmo tendo lá 1 milhão de horas extras não autorizadas, tá? Então, hora extra o Estado não paga. A gente tem que marcar aqui, ó, artigo 118. Além do vencimento ou da remuneração do cargo, o funcionário poderá auferir as seguintes vantagens. Vamos lá. Ajuda de custo, diárias, auxílio para diferença de caixa, abono de família, gratificações, honorários, quarta parte e porcentagem prevista na lei e adicionais previstos em leis. É isso que você vai guardar para a hora da sua prova. Questão número 4. Jardelaine, servidora da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Colidiu o carro oficial do Estado. Nessa situação, Jardelaine é uma pessoa assim muito estabanada e ela não tem muita experiência em dirigir. Mas mesmo assim, ela teve que fazer um servicinho na cidade que ela teve que ir de carro, não dava para ir a pé. Os motoristas lá já estavam em outras viagens. Então, o que o chefe dela fez? Mandou Jardelaine em si mesmo. Mas ela não tem tanta confiança. Ela tem que ter carteira, mas ela não está acostumada a dirigir. Acabou acontecendo esse acidente. Teve essa colisão. Vamos lá. Letra A. Jardelaine poderá responder civil, penal e administrativamente? Sim. Porque são esferas separadas. Imagina só. Se foi culpa da Jardelaine, ela bateu um carro lá a terceiros, ela deu prejuízo a terceiro na esfera civil. Ela vai ser julgada na esfera civil também. Jardelaine, com outra coisa administrativa, provou que a culpa foi dela nesse acidente porque, sei lá, ela estava correndo demais, não sei o quê. Ou seja, administrativamente, ela fez coisa errada. Ela poderá criar um pátio para julgar ela? Sim. Tá? Mas ela tem a defesa, ela vai ter como se defender, ela vai ter vários processos. Não quer dizer que ela vai ser condenada ou não. Ela vai ser julgada administrativamente, se ela está fazendo o serviço dela certo, ou se ela, por exemplo, a Jardelaine, nessa batida, ela, todo carro tem lá para saber onde a pessoa foi, quantos quilômetros ela andou. Então, se a chefe dela mandou Jardelaine em um determinado local, e ela resolveu passar lá na casa da tia dela, pegar uma bolsa para depois ir nesse local, ela está fazendo um desvio que não pode. Aí ela poderia ser punida administrativamente. Porque ela está utilizando o carro público, a gasolina pública, todo equipamento público para fazer coisa pessoal, coisa que não pode. Então, ela vai ser julgada administrativamente. Vai ser julgada civilmente porque ela causou prejuízo a um terceiro. E ela pode ser julgada também penalmente, caso esse acidente aí ocorra, sei lá, uma morte de alguém saiu ferido e a culpa é dela. Ou não é dela, ela vai ser julgada, eu falei, ela não vai ser culpada. Ela pode ser julgada nos 3 separados? Pode, então a letra A está certa. Tá vendo? Já na letra B, o que falou a letra B? A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso e culposo, que importe em prejuízo a terceiro. Já falei, a responsabilidade civil dela aí vai ser porque ela causou um prejuízo ao terceiro. Certo? Porém, todavia, contudo, não é doloso e culposo, é doloso ou culposo, por causa do ou. Por isso eu falo, leia o seu estatuto com calma. E, se achar i, achar ou, circule. Se pode ser transformado em ou pode, então guarde. Prefixo in, a banca adora pega um artigo bonitinho e coloca um in na frente de uma palavrinha. Então você acha in, circule, grave, decore. Tá? Acha números na sua lei, guarde esses números, que é fácil, muito fácil a banca pegar um artigo, pegar ele bonitinho, colar na sua prova e falar assim, e trocar o número. Não deixa a questão errada. Tá? Aqui fica do ou, tá errado. Tá? E lembrando, gente, quando você vai processar alguém, geralmente é processo do Estado, depois vocês vão ver se a culpa é da pessoa ou não. Tá? Não tem como processar a Jardelaine de uma vez. Tá? Mas isso é outra história, você não cair não. Vamos lá. Jardelaine poderá responder apenas civil ou penal? Mas não administrativamente, pois ele estava fora do local de serviço?
No momento que ela entrou no carro oficial, ela está no local de serviço. Todo o trajeto é local de serviço. Não vai ser local de serviço se ela desviou do trajeto. Aí que ela seria, assim, administrativamente mesmo, que ela poderia ter saído do trajeto. Tá legal? Então, por isso a letra C está errada. E na letra D, fala: as combinações civis, penais e disciplinares não poderão acumular-se, sendo umas e outras independentes entre si. Bem assim, a instância civil, penal e administrativa. Vamos lá. Na letra A, a gente viu que ela pode estar tanto na esfera administrativa, civil ou penal, dependendo da situação. Porém, se ela tiver ganhar uma pena penal de prisão, vamos pôr assim, outra pena civil, sei lá, uma multa, outra pena administrativa, sei lá, uma suspensão, ela pode acumular os três? Pode. Ah, mas ela já foi penalizada penalmente com prisão. Tá, foi. Mas civilmente também foi. Ela pode somar as duas penas. Ela pode ser absolvida civilmente também não aconteceu nada, mas ela pode ser penalizada penalmente e administrativamente. Ou só administrativamente. Pode também. Tá? Uma não exclui a outra. Tudo é separado. Pode ser as três ou pode ser uma só. O que não pode, tá? Então, nosso gabarito aqui ficou sendo a letra A. Isso aqui é um breve resumo do como vai cair nossa prova. Minhas apostas estão nestas questões aqui. Vou continuar postando questões até o dia de sua prova. Mas se você quer uma revisão para o Ministério Público de Minas Gerais, meu curso já está quase que completo. Faltam umas 5 aulinhas só lá. E o link aqui está na descrição. Tem aula dessa matéria aqui e de todos os tópicos do seu edital. Porque tópico e resolvi trazer questões. São aulas curtas, que nem essa aqui, mas que você poderá ver todos os tópicos do seu edital em apenas um dia. Já pensou nisso? Você que está estudando, uma ótima revisão até na sua prova. Prova 15 de janeiro. Aproveite a promoção e tenha o melhor rendimento possível na hora do seu concurso.